Hoje vamos falar sobre as anemias, uma condição que afeta o sangue e pode prejudicar a qualidade de vida dos pacientes. E para esclarecer as dúvidas, explicar as causas, sintomas e tratamentos, recebemos a doutora Sara Rigo, médica hematologista do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vinda, doutora Sara. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. E hoje vamos conversar sobre esse assunto que tem tantas dúvidas, que é as anemias. Doutora, eu gostaria que a doutora começasse explicando para a gente justamente, então, o que é essa condição, o que caracteriza uma anemia. As anemias, elas são causadas por uma redução dos níveis de hemoglobina, que é a molécula que carrega o oxigênio dentro das nossas células do sangue e que distribui pelo organismo. Então, isso é um dos motivos para a gente se sentir cansado quando tem anemia, porque com essa redução da hemoglobina, o oxigênio não é distribuído da forma adequada e o corpo se sente mais cansado com a falta de oxigênio. Certo, doutora. E algumas vezes se falam sobre diferentes tipos. A doutora poderia explicar pra gente, então, quais seriam os tipos de anemia que existem? Sim, existem vários tipos de anemia. Sempre se tem aquela ideia que é falta de ferro na alimentação, mas nem sempre é falta de nutriente. Muitas vezes você tem uma falta de algum nutriente, então, mesmo que seu organismo esteja funcionando adequadamente, ele não consegue produzir o sangue pela falta dos ingredientes para a produção. Muitas vezes o problema é na medula óssea, na fábrica do sangue propriamente dita, que é quem produz as nossas hemácias, os glóbulos vermelhos, e também pode ser um aumento da destruição, que acontece em situações autoimunes, algumas doenças hereditárias de hemoglobina, que fazem com que o corpo destrua mais as células vermelhas do que ele deveria. Então isso faz com que gere uma redução dos glóbulos vermelhos, da hemoglobina, e os sintomas relacionados. A doutora poderia dar um exemplo pra gente dessas doenças autoimunes, só pra gente contextualizar também? Quanto às doenças autoimunes, a gente tem a anemia hemolítica autoimune, que é a principal causa de anemia hemolítica relacionada a anticorpos, mas doenças como lúpus também podem causar anemia hemolítica. E aí você tem anticorpos do seu próprio corpo atacando as suas próprias células do sangue, gerando anemia. Caramba, então existem todos, são vários tipos e depende bastante da situação. Sim. É uma doença, é uma condição, ela é caracterizada como uma doença ou Não uma é uma condição? doença, é uma condição. É uma manifestação de várias doenças também. Certo, doutora. E a doutora falou um pouquinho sobre essas causas e os diferentes tipos. Em crianças e idosos, em diferentes faixas de idade, ela pode se diferenciar também, doutora? Ou acaba dependendo da condição que levou a pessoa à anemia? As anemias podem acontecer de qualquer motivo, em qualquer faixa etária. Mas a gente consegue observar anemia por falta de ferro na infância, por verminoses ou por uma má alimentação. Na mulher em idade jovem, que ainda tem uma que menstrua, em geral a causa também é falta de ferro. Em idosos, essa falta de ferro também é uma das causas mais comuns, porque os idosos acabam tendo alguma perda, principalmente no trato digestivo. Já as leucemias, que também são causas de anemias, elas são comuns na infância, na idade de adulto jovem aumentam depois a incidência também nos idosos. A gente pode ter várias causas, seja de falta de nutrientes, seja de falta de produção em qualquer fase da vida. Claro, dentro do quadro clínico do paciente, da idade dele, você consegue fazer um raciocínio para tentar entender o motivo da anemia e corrigir esse motivo. Mas, sim, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. E acredito que essa também seja uma dúvida. Ela, por ser uma condição, ela pode acontecer várias vezes ao longo da vida, né, doutora? Sim. Porque a gente percebe isso, né? É uma época que a pessoa tá mais anêmico e daí depois melhora, daí depois volta. Como que funciona, então, essa variabilidade da condição? As anemias que são hereditárias, aquelas que são doenças da hemoglobina, elas vão acontecer durante toda a vida da pessoa, porque ela nasceu com essa condição. Já as anemias por faltas de nutrientes, que são as mais comuns no mundo, elas podem acontecer porque você não está comendo direito durante o período, ou a mulher teve uma menstruação um pouco mais volumosa por alguns meses e perdeu muito ferro através dessa menstruação. Isso vai acontecer nesse momento uma anemia. Depois o organismo recupera, você faz um tratamento, mas isso não quer dizer que não possa acontecer de novo. Então, sim, essa anemia pode voltar em outro momento da vida. É muito comum que os pacientes cheguem dizendo, porque eu tive anemia na infância, e agora eu tive de novo, é a mesma anemia? A maioria das vezes não é. Pode ser a mesma situação, mas com causas diferentes. Certo, então a gente pode entender que você não cria uma imunidade contra anemias. Não, né, infelizmente a gente não cria imunidade como, o vírus da gripe, peguei essa gripe e não vou ter mais. Não, a anemia tu pode ter em qualquer momento da vida, ela pode voltar.
E, doutora, falando sobre um pouquinho dos sintomas, a doutora comentou sobre a questão da falta de ar. Quais seriam os principais sintomas, então, que liga aquele alerta que pode ser uma anemia que esse paciente está apresentando? O principal sintoma relatado dos pacientes é a fraqueza, indisposição, não conseguir fazer atividades que anteriormente fazia normalmente no seu dia a dia, não conseguir ou conseguir fazer com maior esforço, a palidez também da pele, não só da pele, mas também da mucosa, quando você puxa o olho, olha, ele tá mais clarinho, a mucosa da boca também fica mais clarinha. Esses são sintomas bem frequentes. Em uma situação um pouco mais grave, o paciente pode começar a ter falta de ar, não conseguir caminhar adequadamente, e aí é uma anemia um pouco mais grave, tem que se procurar atendimento com maior urgência para corrigir essa anemia. Certo. E como é feito o diagnóstico, doutora? É realizado os exames? É um diagnóstico clínico? Explica pra gente. Um exame simples como um hemograma, que é um exame comum que se faz na rotina, que avalia as células do sangue, ele já nos consegue dar que tem anemia, e ele já consegue dar algumas dicas sobre a causa dessa anemia. Dependendo do tamanho da célula do sangue, se ela está muito pequena, muito grande, a gente já consegue suspeitar das causas dessa anemia. Mas um simples hemograma já diz, tem ou não tem anemia. Perfeito. Daí, no caso dessa investigação, para saber de onde veio, é feito exames complementares? No caso do ferro, vocês solicitam mais algum exame? Ou também já é feito já direto nesse hemograma? Em geral, você vê o hemograma e a partir dele você levanta essas suspeitas. Você não pede ferro para todo mundo, vitamina para todo mundo, ou uma investigação de uma leucemia para todo mundo. De acordo com os sintomas que o paciente te traz, de acordo com o tempo que eles surgiram e as dicas que o hemograma te dá, você vai pedir uma investigação. Em geral, essa investigação são exames laboratoriais complementares. Em algumas situações, quando é uma falta de ferro ou de vitamina B12, a gente acaba indicando investigação de trato digestivo, como endoscopia, colonoscopia. Em situações que parece ser algum problema na produção da medula óssea, aí é indicado biópsia de medula. Mas o primeiro exame é hemograma, exames complementares, e conforme eles forem te dando respostas, você vai indicando exames complementares mais aprofundados. Certo. Doutora, essa é uma condição muito comum, né? Acontece muitas vezes e acaba que o paciente busca o primeiro atendimento, muitas vezes no médico que tem de confiança. Quando, então, é necessário esse encaminhamento para o hematologista para fazer o encaminhamento? Porque muitas vezes não vai ser a primeira porta de entrada, né? Acaba a população não conhecendo o trabalho do hematologista e acho que é interessante a gente falar justamente sobre a importância de já procurar o especialista para entender um pouco mais sobre a saúde do sangue. Sim, tem vários clínicos gerais que são bons médicos, eles conseguem identificar a anemia e também já fazer uma investigação inicial. E nesse caso, eles acabam indicando para o hematologista um caso que não se corrigiu, ele identificou a causa, tentou corrigir e não foi corrigida, ou ele suspeitou de alguma situação um pouco mais grave que precisava de um especialista. E aí ele acaba referenciando. Mas a gente também vê na prática, vários colegas identificam anemia e dão ferro para todo paciente, sem investigar adequadamente. Mas isso a gente está revertendo com mudanças educacionais, as faculdades de medicina também, para ensinar que o médico ele veja anemia, investigue, faça uma investigação de causa inicial e somente naquelas situações em que não se identifica ou que não está se corrigindo, ele encaminha para o hematologista. Já que é uma condição tão comum, o clínico tem que saber manejar. Também, perfeito. E falando sobre essa questão dos tratamentos, como existem vários tipos e várias causas, acredito que varia também. E a doutora comentou sobre essa questão do ferro, porque é o principal que muitas vezes falou assim, vai comer feijão, a mãe da gente manda, vai comer feijão, tem que comer os alimentos, mas muitas vezes vai além disso também, né, doutora? A doutora poderia comentar sobre isso? Sim, a falta de ferro é a causa de anemia mais frequente em todo o mundo, não só no Brasil, no mundo todo. E, como eu falei anteriormente, ela pode estar presente em qualquer idade. Quando é uma falta de ferro por uma falta na alimentação, como criança que não come adequadamente, repor o alimento, melhorar a alimentação vai ajudar a longo prazo, mas se já está faltando ferro a ponto de gerar anemia, o ferro tem que ser reposto. Se é uma falta de ferro grave, ela pode ser feita a reposição na veia. Se não é uma falta de ferro tão grave, pode ser feita a reposição com comprimido. Claro, a alimentação com carne, vegetais verdes escuros, feijão, vai ajudar a manter esses estoques de ferro.
Mas se o ferro já está baixo, você tem que normalizar eles com uma reposição, seja na veia ou comprimido. E claro, tem várias receitas populares. Eu já tive paciente que colocava prego dentro do feijão para aumentar a quantidade de ferro. Isso não é indicado, porque acaba podendo gerar outro prejuízo, já que existem vários metais ali no prego. Mas é algo que a gente vê com muita frequência. A gente ouve o costume da avó de colocar o prego no feijão. Claro, tem ferro baixo, tem que melhorar a alimentação, mas primeiro fazer a reposição para o ferro normalizar. A alimentação é só para manter o ferro normal. No caso, a anemia por falta de outros nutrientes, hoje a gente pode ver também a questão das próprias vitaminas. Elas são feitas suplementações complementares, então, doutora, faz a reposição do ferro e também dessas outras vitaminas? Se elas estiverem deficientes, sim. A gente tem visto cada vez mais as cirurgias bariátricas, cada vez mais pacientes têm se submetidos a essas cirurgias. E a cirurgia bariátrica é um tipo de procedimento que pode gerar uma deficiência de vitamina B12 também, porque o estômago é o principal local em que a vitamina B12 passa por uma conversão para depois ser absorvida. Com essa cirurgia, muda a absorção da vitamina B12 e a gente acaba tendo que fazer reposição. E dependendo da causa da falta da vitamina B12, como numa cirurgia bariátrica, tem que ser injetável, já que o estômago não está absorvendo, a gente tem que fazer essa reposição através de injeção intramuscular, porque o comprimido não vai ser o suficiente pela falta de absorção da vitamina. Certo, doutora. E ainda falando um pouquinho sobre a questão dos tratamentos da anemia, a doutora falou sobre essa questão de fazer ela na veia, né? Desculpa. Todos os pacientes podem realizar esse tipo de medicação ou tem algumas limitações também para o uso do ferro venoso? Quando tem falta de ferro, todo paciente pode fazer ferro endovenoso. Não é porque você pode que você deve fazer. A indicação de ferro endovenoso é para aquelas anemias por falta de ferro que não responderam adequadamente ao ferro via oral, pacientes que não têm uma adequada absorção de ferro, então não adianta dar o comprimido, porque ele não vai absorver, e situações que a falta de ferro é mais grave, que só o comprimido vai levar muito tempo para recuperar esses estoques de ferro. Aí sim você opta por fazer o ferro endovenoso. E por que a gente não faz em todo mundo, né? Ah, mas é tão mais rápido, tão mais fácil. Porque a injeção de ferro que a gente faz no sorinho, ela tem um risco de reação, tem que ser uma infusão bem lenta para que o paciente não tenha reação. Então, se você não precisa, não é uma falta de ferro grave, não tem para que se submeter ao risco de uma reação alérgica, alguma complicação ao medicamento endovenoso. Agora, doutora, nós vamos dar uma pausa na nossa conversa, mas nós já voltamos para conferir o que foi destaque nas redes sociais. Confira agora o Conexão Saúde com Silvio Matos. Olá para você que está acompanhando o programa São Lucas 24 Horas. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Conexão Saúde. A partir de agora, você confere os destaques das plataformas digitais do São Lucas Hospital Center. As férias escolares são sempre muito aguardadas pelas crianças. O período também é marcado pela criatividade dos pais, que precisam pensar em atividades para fazerem os pequenos gastarem tanta energia neste período longe de sala de aula. E em meio às brincadeiras, passeios e viagens, algumas intercorrências podem acontecer. Como forma de orientar as famílias, a pediatra, a doutora Jéssica Santiago, apresentou dicas, cuidados e recomendações para as crianças passarem as férias com muita saúde e sem nenhuma surpresa. O vídeo está disponível no nosso Instagram. O São Lucas Hospital Center realizou o primeiro Fórum de Enfermagem de 2025, que teve como tema os cuidados paliativos com os pacientes, com foco na atualização e reforço de protocolos. O objetivo, conforme a organização do fórum, é reforçar a segurança e a excelência nos atendimentos. A resistência de micro-organismos aos antibióticos, tem como uma das causas o uso indiscriminado de medicamentos, é uma preocupação constante da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A automedicação alcança números elevados no Brasil, atingindo 9 a cada 10 brasileiros, conforme pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, veiculada pelo Conselho Federal de Farmácia. O médico hospitalista Dr. Leonardo Proença falou sobre o assunto. A automedicação possui riscos como intoxicações, interações medicamentosas com medicações que o paciente já faz uso de uso contínuo, retardar o início de um tratamento mais adequado ou mascarar sintomas de doenças graves. Um exemplo de automedicação que pode ser de risco para o paciente
é o anti-inflamatório de um paciente que está com suspeita de dengue, quadro bem comum e retornando agora nesse início do ano. Outra doença em alta no nosso município são as infecções virais intestinais. Pacientes que tenham sintomas leves e sejam jovens, há a possibilidade de fazer um tratamento em domicílio por curto período. Agora, pacientes que sejam mais idosos, que tenham comorbidades importantes, hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, ou que tenham sintomas graves, diarreias, vários episódios por dia, mais de 6 principalmente, e que estejam ou sonolentos ou com uma desidratação severa, necessitam de uma avaliação médica imediatamente. Você pode ver e rever este vídeo nas nossas plataformas digitais. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. E olha só que legal! As equipes de nutrição, enfermagem, fisioterapia e atendimento prepararam uma surpresa muito especial para uma paciente centenária. A dona Ângela Gavazzoni completou seus 103 anos internada no São Lucas Hospital Center e o aniversário foi celebrado com muita alegria pelos colaboradores e familiares. Uma ação que transmite todo o carinho e cuidado das equipes no atendimento ao paciente. Isso e muito mais você encontra nas principais plataformas de mídias sociais, sempre no @FH São Lucas Cascavel. Semana que vem eu volto com mais destaques do São Lucas Hospital Center. Até lá! Agora que nós já vimos o que foi destaque nas redes sociais, voltamos aqui com a doutora Sara. Doutora, e falando então agora, voltando à nossa conversa, falando um pouquinho sobre as anemias hereditárias, a doutora poderia explicar pra gente o que é então e quais são as principais? As principais anemias hereditárias são as doenças da hemoglobina, que é quando a pessoa produz de uma forma anormal essa molécula que carrega oxigênio. Isso faz com que ela tenha anemia. As mais comuns na nossa população são a anemia falciforme e as talassemias. Algumas situações o paciente precisa de transfusões para tratamento, quando a doença é um pouco mais grave, e outras, uso de medicamentos e acompanhamento já pode ser o suficiente para tratar essa condição. Certo, e ela pode, por ser uma doença hereditária, ela pode ser identificada logo quando é criancinha ou muitas vezes apresenta mais na vida adulta, doutora? A anemia falciforme é uma das doenças que tem padronizado no país todo a identificação através do teste do pezinho. Então, o bebê nasce, faz o teste do pezinho e já vai ser identificado se ele é portador de um traço falciforme, que seria a carga genética da doença, ou se ele tem anemia falciforme, que é a doença em si. Então, é uma doença que já é rastreada em toda a população. Olha só que bacana, então, mais uma vez, a gente destaca essa importância do teste do pezinho, porque muitas vezes acaba não entendendo a necessidade, né? Vai lá, fura o pezinho do bebê, mas tem toda essa importância também para a questão do rastreio dessas doenças, que bacana, olha só. Doutora, quando a gente fala sobre essa questão do grave, vocês têm valores de referência para basear essa questão da anemia mais grave ou mais controlada? É feito essa base no adulto, idade? Como que é feito também? A gente leva em conta os exames de estoque de ferro, a ferritina e a saturação de transferrina, principalmente. O ferro sérico, que é um exame que comumente é solicitado, ele não é tão levado em conta. Então, principalmente a ferritina e a saturação da transferrina. Além desses dois exames, a gente avalia a anemia. Às vezes o paciente tem uma falta de ferro um pouco mais grave, mas ele tem uma anemia muito leve. Aí você sabe que uma reposição de ferro comprimido talvez seja o suficiente. Se ele tem uma falta de ferro grave e uma anemia grave, vai ter que ser reposição endovenosa, porque o comprimido de ferro vai levar muitos meses para recuperar e esse paciente vai ficar com muito sintoma nesse período. Então a gente leva em conta ferritina, saturação de transferrina e o valor da hemoglobina, que é a gravidade da anemia em si. Certo, doutora. Outra questão que eu acredito que gera um pouco de dúvidas é porque quando a gente fala sobre sangue, a questão da transfusão de sangue é realizada em anemia ou não? Não é uma opção no caso da anemia? Sim, a transfusão de sangue é a principal indicação, é a anemia. A anemia, como ela é a falta dos glóbulos vermelhos, você pode fornecer esses glóbulos vermelhos através da transfusão de uma bolsinha de sangue, de concentrado de hemácias. Quando que é indicada essa transfusão? Via de regra, uma hemoglobina menor do que 7. Em algumas situações de cirurgia cardíaca, cirurgias maiores, você pode transfundir um paciente quando tem uma hemoglobina menor do que 8. Sim, ela pode ser utilizada no tratamento de anemia, mesmo na anemia por falta de ferro, se é uma anemia mais grave, pode ser utilizado, e se utiliza muito no tratamento de síndromes de falência da medula. Quando a medula não está funcionando,
você tem que fazer de fora já a célula do sangue prontinha. Então, sim, é um tratamento, ele é só para alguns casos, não é para todo mundo, mas é a principal indicação de transfusão, é a anemia. Olha só que bacana também. Acredito que isso também reforça a importância da questão da doação de sangue mesmo, né, doutora, para quem precisa. Nós já falamos algumas vezes no São Lucas que é uma ação que é necessária, né? Ela pode salvar e salva muitas vidas, então a gente sempre reforça quem pode doar, então levando em consideração, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, quando a gente vai precisar, então é um gesto que quem puder realizar, a gente sempre destaca novamente. Com certeza, a doação de sangue é muito importante para manter o funcionamento dos hospitais, porque chega na emergência, um paciente com um acidente, um paciente está tratando câncer, então é muito frequente a indicação de transfusão. E é importante que o sangue esteja disponível para o uso desses pacientes. Então, quem for saudável, tiver acima de 50 quilos, tiver disponibilidade, procure o hemocentro mais próximo para fazer a doação de sangue. Perfeito. E, doutora, falando um pouquinho sobre a questão das outras doenças, a doutora comentou também sobre essas que são doenças crônicas também, elas podem estar correlacionadas, então a anemia ser um sintoma que mostre essas outras doenças mais graves? Sim, não é raro a gente pegar no consultório, o paciente vem encaminhado para uma anemia que não se corrige, e quando a gente vai fazer a investigação, principalmente em pessoas mais idosas, acima de 50 anos, tem algum tumor, principalmente estômago, intestino, e que eles dão como sinal, esse tumor ele vai perdendo sangue ali aos pouquinhos e acaba gerando uma anemia. Então, a anemia por falta de ferro pode ser um sinal de alguma doença mais grave, então mesmo com a falta de ferro tem que investigar. Existem outras doenças aí sim da medula óssea, como leucemias, falências de medula, como a síndrome mielodisplásica, anemia plásica, que também geram anemias mais graves. Então, só falta de ferro, pode ser uma falta de ferro porque não está comendo direito? Até pode, mas pode ser uma doença mais grave. Então, sempre que a anemia estiver presente, ela deve ser investigada. Perfeito. Anteriormente, a doutora também comentou sobre a questão das bariátricas, das cirurgias. São pacientes que acabam se tornando grupos mais vulneráveis, acredito, Sim. por conta dessa cirurgia. Existem outros tipos de cirurgia ou procedimentos que também levam a essa necessidade de reposição, ou esse alerta que esse paciente precisa ter esse cuidado a longo prazo, doutora? Principalmente cirurgias gástricas, tá? Que fazem com que a absorção do ferro e de vitamina B12 seja um pouco mais baixa. E esse paciente também, ele às vezes tá com falta de ferro, mas eu tô tomando comprimido. O problema é que às vezes não tá absorvendo. Apesar dos métodos cirúrgicos estarem cada vez mais avançados, a gente ainda vê deficiência de B12, deficiência de ferro. Outras cirurgias de estômago também, como cirurgias para tumores, que reduzem também o tamanho do estômago, alteram essa absorção, também podem gerar a falta dos nutrientes. Olha que bacana essa relação, porque muitas vezes a gente não associa uma parte do nosso corpo tão importante com o restante, como, por exemplo, o sangue, né? Olha só que legal. Sim. E, doutora, falando sobre a questão dos hábitos de vida, porque acredito que isso também interfere bastante na qualidade e, consequentemente, nas anemias. A doutora poderia reforçar, então, pra gente quais são os melhores hábitos de vida? A gente fala bastante aqui no São Lucas 24 horas também, no caso de prevenir uma anemia. Por favor. Sim. Uma alimentação saudável, rica em carnes magras, principalmente carne vermelha, vegetais verdes escuros, como couve, espinafre, o feijão, grão de bico, lentilha, que são alimentos ricos em ferro. Então, a alimentação tem que estar recheada deles. Além disso, hábitos de vida saudáveis, como atividade física, previnem as causas de anemia. O cigarro deve ser evitado, o consumo de álcool deve ser evitado também, porque a longo prazo, o consumo desse tipo de cigarro, bebida, eles vão gerar complicações, aumentam o risco de alguns tipos de anemia. Então, hábitos de vida saudáveis sempre previnem doenças. A anemia também pode ser prevenida com hábitos de vida saudáveis. Doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 horas. Acredito que nós conseguimos explicar um pouco mais sobre essa condição e alertar a nossa população sobre, então, quando buscar ajuda. E antes de encerrar, eu gostaria que a doutora, então, deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre um pouquinho do trabalho do hematologista e também sobre esse cuidado com a saúde do sangue, doutora.
Os hematologistas, eles, como tu falou, eles não são muito conhecidos, em geral os pacientes chegam para a gente indicados, mas são profissionais muito importantes na manutenção da saúde do sangue, na recuperação da saúde do sangue, para investigar e tratar anemias, plaquetas baixas, problemas de coagulação, das defesas. Então é muito importante que, se você tem algum desses distúrbios, procure um hematologista para fazer uma investigação e um tratamento adequado. Muito obrigada, doutora. Novamente, fica o convite para retornar mais vezes para falar sobre saúde, doutora. Agradeço o convite mais uma vez e eu vou voltar sim. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!